E uma surpresa inesperada, um jogador que está emprestado do Inter para um time de Portugal e vem se destacando muito no campeonato português, sendo inclusive o segundo maior jogador em uma estatística específica. Inclusive ele pode voltar ao Inter na metade do próximo ano. Eu quero te trazer mais detalhes sobre Matheus Dias, o jogador que está destacando muito no Nacional de Portugal na primeira divisão. Mas também quero te falar sobre Lucas Barbosa, porque segundo informações do Vozes do Gigante, ele é um nome que se adaptaria muito rápido ao time de Roger Machado, no qual o Inter tem interesse na sua contratação, num negócio muito parecido ao de Wesley. Então, só antes de começar esse vídeo também com mais detalhes, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com informações do Internacional neste sábado pela manhã. O Inter que realiza hoje a última atividade no CT Parque Gigante antes da partida de amanhã contra o Flamengo. Jogo importantíssimo para o Internacional, por mais que seja muito difícil, né? O Inter tem 99% de chance de não ser campeão brasileiro e 1% de ainda ter esta possibilidade. Mas segundo palavras do próprio Sérgio Rocher, o Inter vai brigar até o final e vai buscar as 3 vitórias, até porque nas piores das hipóteses, se o Inter terminar na segunda ou terceira colocação, vai render ao Internacional uma premiação super interessante. Mas o que eu quero começar falando nesse vídeo para ti e te trazendo muito rápido essa informação é sobre o time de Roger Machado, que deve ter novamente Thiago Maia entre os titulares, Ener Valencia no ataque no lugar de Rafael Santos Borré, que está suspenso, e ainda a possibilidade de Gabriel Carvalho entrar na vaga de Bruno Tabata. Mas o mesmo time que todo mundo já conhece, que venceu o Bragantino, com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Agustinho Rohel, Vitão e Alexandre Bernabei, meio de campo com Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick, aí aberto pelo lado direito essa dúvida, né, entre Tabata e Gabriel Carvalho, mas a tendência ainda é para Tabata, na esquerda Wesley, na frente Ener Valencia. Esse deve ser o time treinado por Roger Machado. Agora, eu quero te trazer aqui uma surpresa inesperada, ou pelo menos algo que o Inter não contava acontecer, ou pelo menos o Inter previa que pudesse não acontecer, que é o Matheus Dias, jogador que saiu na metade dessa temporada, foi emprestado para a equipe do Nacional de Portugal, que é um time da Ilha da Madeira, é um time que joga a primeira divisão, tá, do Campeonato Português, antes que alguém pergunte, e é um jogador que tinha uma certa projeção internacional, chegou a ser muitas vezes convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, inclusive neste ano. Foi um jogador que inclusive foi muito cotado pelo técnico Eduardo Cudê, foi muito sabotado também pelo Cudê, se a gente for colocar, né, porque muitas vezes o Matheus Dias, que é um volante, um primeiro homem, estava sendo colocado de meia direita pelo técnico Eduardo Cudê. Tu vai se lembrar naquela partida que o Inter perde por 2-1 contra o Vitória lá no Barradão, 2 pontos importantíssimos ali que o Inter perdeu. O Matheus Dias ali tinha sido escalado de meia direita. E depois o Cudê acaba saindo, chega o Roger Machado. Nesse meio tempo, o Matheus Dias acaba sendo emprestado para o Nacional para ganhar uma maior minutagem. Não é que ele ganha uma maior minutagem, ele ganha destaque, sendo inclusive um dos melhores jogadores do Nacional. Ele tem até agora 10 jogos na atual temporada pelo Campeonato Português, tá? Só pegando esse recorte do Campeonato Português, lembrando que o Campeonato Português está no começo, né? Começou agora, tem aí 10, 11 rodadas. Ele jogou essas 10, as 10 como titular, jogando uma média de 83 minutos por jogo, ou seja, sendo titular quase o jogo inteiro. Tem uma assistência, mas o maior destaque que a gente pode colocar aqui do Ricardo Matias é a parte defensiva, aquela parte ali no canto que tu tá vendo, que é a parte inclusive que eu vou centralizar para ti, que é a parte de desarmes pro jogo. Por quê? Porque ele tem uma média de 3.5, bolas recuperadas por jogo 4.8, cortes por jogo 3.1, e é um jogador que é o segundo em estatísticas no Campeonato Português. É o segundo jogador que tem esse melhor número. E se tu pegar só os jogadores do Nacional de Portugal, ele está entre os melhores. Lembrando, ele é um jogador que a partir de junho de 2025, ele pode voltar ao Internacional. O Inter também pode vender, ele foi
entre aspas, emprestado com passe fixado para a equipe do Nacional, mas é um jogador que ainda pode voltar, né, para o time de Roger Machado. Existe ainda esta possibilidade de retorno do camisa 88. Lá em Portugal, um jogador que vem destacando muito e quem sabe na metade do ano aí pode ser uma espécie de um reforço caseiro ou, na pior das hipóteses, acabar rendendo dinheiro ao Internacional, ainda mais se continuar se destacando muito na equipe do Nacional da Ilha da Madeira, tá bom? Agora, uma outra informação que eu quero trazer para ti é de mercado da bola, que é para falar sobre Lucas Barbosa, o nome, o jogador que atuou com Roger Machado desde a metade do ano, o atleta que é líder de gols na temporada do Juventude, são 13 gols em 56 jogos, o atleta que inclusive fez gol na última rodada, não só contra a equipe do Atlético Mineiro, mas também contra o Grêmio. É um jogador que o Inter entende que poderia ser uma característica muito parecida de Wesley, né? A gente sabe que o Wesley chegou ao Internacional vindo do Cruzeiro e todo mundo sabe que o Inter também vai precisar ter substitutos, reposições para o Wesley. E a gente sabe também que o Wanderson é um jogador que pode deixar o Internacional no final deste ano. E a partir disso, o Internacional pensa no nome de Lucas Barbosa porque seria um jogador que se adaptaria muito rápido ao time do Internacional porque ele já tem um entendimento do jogo do Roger Machado. Durante boa parte da temporada, ele foi treinado pelo Roger. Então, basicamente, ele se adaptaria muito fácil a esse esquema e ele saberia muito bem jogar tanto pelo lado direito, que é o lado que ele joga pela equipe do Juventude, mas até mesmo jogar pelo lado esquerdo que é do Wesley. O grande problema dessa situação do Wesley é que ele pertence ao Santos. E o Santos ele tá priorizando uma venda para o futebol europeu por alguns fatores que eu já te trouxe alguns vídeos atrás, que é o fato do Santos entender que pode conseguir o valor à vista se vender para a Europa, não vai fortalecer um rival e vai certamente receber o dinheiro. Por mais que a gente saiba que o Inter é um time que até não tem tantas dívidas em relação a outros clubes no Brasil, mas o Inter teve muita dificuldade de pagar, os clubes nessa temporada. O Inter não pagou ainda o Wesley pela compra junto ao Cruzeiro, o Inter não pagou o Thiago Maia ainda junto ao Flamengo, o Inter ainda tem algumas dificuldades financeiras nesse quesito de pagamento. O Santos sabe que isso pode acontecer também com ele, até porque o próprio Santos é um time que também deixou de pagar o Internacional. O Santos por muito tempo teve uma dívida muito forte com o Inter de 15 milhões, que só foi basicamente estabelecida a partir de quando o Inter contratou o John, goleiro, e aí ali meio que foi amortizado aquela situação. Mas o nome do Lucas Barbosa é sim o nome que o Inter tem interesse, é o nome que o Roger Machado já tem o seu aval, e o Inter entende que poderia ser um jogador que faria muito a função ali do Wesley e até mesmo pelo lado direito também, se necessário, ali do Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, e tem esse grande asterisco, de ser um atleta que poderia ser visto como ideal porque ele se adaptaria muito rápido ao time de Roger Machado. Sinceramente, é um nome que agrada bastante, é um jogador novo, um atleta ainda de 23 anos, um jogador que se destacou muito nessa temporada e é um jogador que eu acho que pode entregar. A gente só não sabe os valores, O Santos ainda não estipulou um valor definido para vender esse atleta, mas certamente é um jogador muito interessante, tá bom? Então é isso aí, vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!